E aí, minha gente, o Circulando de hoje vai te levar a fazer uma experiência incrível. Nós vamos conhecer o Animalia Park, localizado em Cotia, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo ao Animalia Park, um dos lugares mais encantadores para aqueles que são apaixonados pela natureza. Juntos vamos explorar o que este lugar incrível tem para oferecer. Vem comigo? E nós estamos aqui na entrada do Animalia Park, um parque enorme que eu já estou muito curiosa para conhecer. Mas antes a gente vai saber um pouco da inspiração do parque com a Josi, que vai contar um pouco da história para nós. Josi, como foi pensado este parque? Bom, o Animalia Park ele foi construído com foco em preservação da fauna e da flora. Ele começou a ser construído no ano de 2010. Desse ano para cá, ele foi inaugurado em 2023, em julho de 2023. O Animalia Reserva ele tem são 5 quilômetros de percurso construído para visitação. Então, para você que está vindo, tem que já estar preparado para vir andar bastante, é isso? 5 quilômetros, isso. A área toda do parque é 350 mil metros quadrados. Após o Animalia Reserva, nós temos o Animalia Diversão, que é um parque de diversões, que também atualmente está incluso no ingresso, e o Parque Indoor, e temos também o Parque Outdoor, que são os brinquedos da área externa, que são brinquedos recém-inaugurados, que inaugurou no final do ano passado. E essas atrações do outdoor, eles são pagos à parte, são atrações pagas à parte. Josi, quanto ao número de visitantes aqui do parque, né? Claro que a gente sabe que sempre em janeiro, julho, acaba aumentando por causa das férias, mas normalmente quantas pessoas vocês recebem aqui no parque? Aproximadamente cerca de 5, 7 mil pessoas. Por dia? Isso, nas altas temporadas. Nas altas temporadas. E para as pessoas que estão em casa e querem saber um pouquinho mais do parque, né? Tem um site que elas podem entrar até mesmo para adquirir os ingressos? Nós temos o nosso site oficial. As vendas do Animalia Park são feitas apenas na bilheteria, aqui no local, no site oficial, que é animaliapark.com.br. Outros sites, vendas por WhatsApp, a gente não faz. Só esses dois meios mesmo. Então, gente, olha, venha conhecer o parque. Nós já vamos começar o programa agora, vamos apresentar um pouquinho daquilo que é o parque, né? Como a Josi falou, são 5 quilômetros andando. Se prepare, venha com um sapato bem confortável para você andar bastante, mas venha também disposto a conhecer muito sobre a fauna, sobre a flora, curiosidades sobre os animais e, como ela mesma disse, nós temos o Animalia Diversão e aventura, então também nós temos para todo tipo de pessoa, para você que gosta de uma radicalidade aí, também tem coisas para você. Venha conferir. O Animalia Park é dividido em 4 ambientes: Animalia Reserva, Forest, Diversão e Aventura. O Animalia Forest é um dos maiores aviários do mundo, com 10 mil metros quadrados, 576 espécies diferentes, e o visitante tem contato direto com os animais que ficam totalmente soltos. Essa parte da caverna, só uma curiosidade, né? Ela demorou 1 ano para ser construída, só essa parte da caverna. Só essa parte onde a gente está. Que é totalmente cenográfica e hoje, inclusive, abriga animais de vida livre. Então a gente pode até encontrar alguns morcegos moradores aqui da caverna. Então, para quem já vai entrando aqui, já vai se preparando para encontrar um morcego no meio do caminho. A imersão já começa aqui. Mas pode ficar tranquila que eles não vão atacar a gente, certo? Não, são morcegos monitorados, frugívoros, né? E a gente tem todo um departamento que acompanha isso. Ah, tá certo.
E aí, essa caverna que ela tem, além dos morcegos, ela tem algum outro espaço? Tem um aviário, né? Aqui é o começo do aviário, então. Isso, a gente já começa aqui com a nossa exposição. Então aqui a gente tem o Clube Observadores de Aves, que é uma prática principalmente para contemplar a natureza e reconhecer as espécies da fauna local. A gente trabalha com escolas e algumas crianças essa prática e tem alguns modelos didáticos de algumas espécies que acontecem aqui no Brasil. Aqui os educadores eles explicam sobre a importância dessas espécies e sobre essas peças aqui no processo de educação. E aí a gente já se encaminha aqui para uma outra exposição que hoje é sobre filhotes. Então aqui a gente reproduz um pouco como é a incubação artificial, principalmente utilizado para espécies ameaçadas, e alguns outros modelos também didáticos para a gente entender como é dentro de um ovo, como é um ninho. E passando isso, finalmente chegamos no aviário. Tão esperado aviário, ponto forte aqui também do Parque Paranova. Já tá com um pouquinho com medo. Dê as costas pra mim. Aí nós chegamos no aviário e a gente tem a experiência realmente de uma imersão, né? O lugar é fantástico, lindo. Me diz, como que é realizado esse trabalho com as aves aqui dentro do aviário? Bem, esse é o Aviário Forest, ele tem 10 mil metros quadrados, é um dos maiores do mundo e com certeza o maior da América Latina. E aqui nós trabalhamos somente com espécies das Américas. E 90% dessas aves que estão aqui hoje vieram do tráfico ilegal. Então elas passam pelos CETAS, que é um centro de triagem, chegam aqui pra gente e é feito todo um trabalho de adaptação, de reabilitação, para que a gente solte esses animais nesse ambiente enorme. Thaís, a gente vê aqui uma mata e eu quero saber, é específica deste ambiente, já existia aqui, ou vocês foram trabalhando pela questão da espécie que aqui estariam? Inicialmente já existia um fragmento de mata, então a gente fez um recorte disso e claro que a gente vai fazendo também a manutenção desse espaço. É normal que alguns animais acabam se alimentando ou até destruindo algumas vegetações, então é um trabalho constante, a gente está sempre replantando, repondo, para que fique esse ambiente realmente imersivo. Eles são iguais. O que diferencia um indivíduo do outro são essas pequenas penas em volta do olho, que é como se fosse a nossa digital. Sim. Mas não dá para saber se é macho ou fêmea, é só por exame de DNA também. Olha que interessante, não tem nenhuma ave igual a outra, né? Não. Cada uma tem o seu diferencial, a sua beleza. E assim é na criação de Deus, assim como conosco também, né? Ninguém é igual. Deus olha de forma única. Como você é linda! Ou lindo, né? Não dá pra saber. É? Meu Deus. E também dá pra saber mais ou menos quanto tempo tem? Ou de idade? Não, também. Dá pra saber somente se é filhote. Os filhotes, eles costumam ter o olho bem escuro, bem pretinho, assim. Então, logo de cara você já sabe. Agora, depois que atinge ali a fase adulta, não tem como. E ela tá comendo toda o tronco, né? Constantemente a gente precisa trocar essas placas, até porque é necessário eles desgastarem o bico. O bico ele cresce o tempo todo, assim como nossa unha, nosso cabelo. Então ela precisa sempre estar desgastando em algum lugar. Nós estamos aqui numa parte do aviário que chama-se de adaptação, que são as aves que vêm das apreensões, olha aqui gente, das apreensões do CETA. Como que funciona esse processo de adaptação dessas aves que chegam aqui para depois serem soltas? Bem, inicialmente quando esses animais chegam, ele passa por um período de quarentena, onde é feita uma série de exames veterinários. Depois que a gente certifica que esses animais estão saudáveis, eles vêm para esse espaço aqui.
Agora imagine você que a maioria desses animais vem do tráfico, então passam a vida toda dentro de gaiola e comendo o que não devia. Bem sofridos, né? Exatamente. Então aqui a gente costuma pensar do menor para o maior. Inicialmente eles começam o processo dentro da gaiola, vêm para esse espaço um pouco maior, para futuramente se prepararem para o ambiente bem maior que é o nosso viveiro. Aí aqui a gente trabalha algumas coisas com esses animais. Individualmente a gente trabalha a capacidade de voo, o ganho de musculatura peitoral, sobre o empenamento, porque a maioria vem com problema de empenamento. Então aqui a gente solta eles durante o dia, eles ficam voando, fortalecendo tudo que eles precisam. Aprendem a conviver com diversas outras espécies, porque é uma prévia do que vai ser lá fora. E quando a gente sente que eles estão totalmente preparados, a gente começa a fazer a soltura gradual, que nada mais é do que trabalhar a aproximação desses animais com os tratadores, soltar durante a manhã, prender de tarde, depois soltar de manhã e de tarde prender à noite, e depois deixar eles o tempo todo soltos. Muito legal, muito interessante. Aqui é um hospital, né, para cuidar deles que vêm aqui, chegam aqui tão machucados e são preparados para novamente viverem lá no viveiro, mas já conseguem ter uma vida normal dos pássaros, né? Sim, uma vida que nunca deveriam ter deixado de ter, né? Verde e amarela, ela é do Brasil? Ela não só é do Brasil, como ela só existe na região da Amazônia. A gente chama esse animal de endêmico, né? Que só acontece numa determinada região. E até por isso que normalmente esses animais endêmicos costumam ficar ameaçados de extinção, porque acaba perdendo habitat e aí acaba deixando de existir na natureza. Gente, olha que coisa mais linda aqui esse lugar. Você entra realmente numa imersão. São pássaros, as coisas mais lindas do mundo. Olha isso aqui. Olha lá atrás. Olha isso aqui, né, gente? Dá ou não para glorificar a Deus pela beleza da criação. Aqui no Animalia Park, o seu passeio está garantido, seja em dia de sol ou de chuva, porque todo o trajeto que o visitante faz neste lugar é coberto. Vamos juntos conhecer mais sobre os moradores deste local? E temos muito mais curiosidades para você sobre os animais. E para você que gosta de diversão e aventura, você não pode ficar de fora. Vem comigo! Aconteceu aqui no parque um fato importantíssimo, que foi o nascimento de 3 onças pintadas pretas. A mãe é preta, mas o pai é uma onça pintada. Me diz, como que aconteceu isso? Que importância que tem para o parque? Bem, isso pode acontecer, né, na natureza. Nada mais é do que uma onça pintada com excesso de melanina. Então ela possui inclusive as rosetas, que são essas pintas características da espécie e que dá para visualizar bem de perto. Só que ela teve um excesso de melanina e ficou toda preta. O pai, por sua vez, é pintado. E o primeiro filhote desse casal nasceu igual ao pai, pintado. E por uma variabilidade genética, já era esperado que o segundo filhote, né, nascesse igual à mãe. Mas a gente fugiu um pouco da regra, porque ao invés de 1 ou 2, que é o esperado, nasceram 3. Então nós fomos presenteados aí com 3 indivíduos que participam desse programa, né, de conservação tocado pela ICMBio e que depois de atingirem a maturidade irão para outros zoológicos comprometidos e também participantes do programa para daí perpetuar a espécie na natureza. Nós acabamos de passar pelo rinoceronte, gente, é lindo, ele é enorme, vale a pena você vir aqui no Animalia e conferir. E aqui o parque ele tem 2 rinocerontes, é isso? Isso mesmo.
Hoje a gente tem 2 machos aqui, chamados de Bis e Kiran. Ambos participantes do Programa de Conservação Europeu vieram fora do país justamente para tentar reproduzi-lo aqui no nosso país e perpetuar a espécie. No momento a gente está com 2 machos, mas o EP prevê que a gente troque um desses machos por uma fêmea e futuramente tenhamos um casal reprodutivo. Mas eu imagino que o cuidado para alimentar esse animal é totalmente diferente. O que ele come durante o dia? Pois é, esse animal ele pesa aí em cerca de 2 toneladas ou mais e ao total soma-se 76 quilos por dia. Desses 76 quilos está entre capim, grama, feno, uma porção de legumes e frutas e também a ração específica para a espécie. E agora nós estamos aqui onde tem os gorilas. E a Thaís vai explicar pra gente como que funciona essa questão das hierarquias entre eles. Thaís, nós temos no parque quantos gorilas? Ao total nós contamos com um grupo de 4 indivíduos, sendo o macho dominante, né, que a gente chama de costas prateadas, cujo nome é Leon, e seus 3 filhos, Saouid, Jahari e Ayo. O Ayo é o mais novo, com 8 anos de idade, e os outros já têm uma média de 12 anos para cima. Nesse contexto, o macho dominante é o que manda. Então ele tem um cuidado parental com os seus filhotes e ele que também vai comer primeiro, ele que se tiver algum perigo, ele que vai na frente. Então todos os integrantes respeitam esse macho que normalmente é maior e mais forte. E você estava explicando que aqui a gente não tem uma fêmea, mas quando tem, é um motivo também de briga entre eles para saber quem que vai ficar com ela, é isso? Exatamente. Esses gorilas, eles também participam do Programa de Conservação da Espécie e foram enviados para cá através desse programa. Antes viviam com outras 2 fêmeas e para evitar disputas até entre mãe e filhote, eles mandaram só os machos para cá. Só vivendo os machos, eles podem conviver em tranquilidade. Mas, quando tem alguma fêmea, é possível que haja disputa quando eles atingem a maturidade sexual. Bateu aquela fome no parque, tem distribuído quiosque por todo o caminho, além de loja, sorveteria, souvenirs para você levar aquele presentinho para casa. Você acha que as atrações pararam por aqui? Está enganado. O Animalia Park tem diversão para toda a família. Você que gosta de aventura, não vai faltar atração. Prepare-se para viver fortes emoções. Este foi o Circulando deste domingo, direto aqui do Animalia Park.
Eu quero agradecer você que esteve comigo circulando na capital paulista durante esse tempo. Mas hoje eu passo a apresentação a ela, Cineide Maria. Olá pessoal, depois de 3 anos apresentando no Distrito Federal, estou eu aqui em terras paulistanas com vocês. Então nos próximos domingos, o Circulando estará eu aqui com vocês em terras paulistanas. Aguardo você no próximo domingo. Pode ser. E aqui atrás da gente estão os gorilas, gente. E aqui na parte de trás estão os gorilas. E a gente pode observar aqui nessa parte do parque uma das atrações mais importantes e que mais chama atenção. Para mim, pelo menos, foi uma expectativa que eu consegui alcançar vendo os gorilas, gente. E a Thaís estava explicando para mim que há uma questão de... Ai, eu vou começar tudo de novo, deixa eu só pensar no texto.